Olá, todo mundo, como vão? Hoje a gente vai fazer uma entrevista com os sócios da Perfin Investimentos. Eu sou Maurício Leiva, sócio e assessor da RV4 Investimentos. A nossa proposta é trazer muita informação de qualidade para vocês e a importância desse vídeo de hoje, ela excede os outros vídeos que a gente já fez de bate-papo com gestores. E por que isso? Por se tratar de uma classe, de um investimento numa classe de ativos muito diferente e nova para muitos dos investidores, que é o FIP-IE. É um fundo de investimento em participações de infraestrutura, que ela conta com alguns benefícios que a gente vai abordar hoje, e finalmente poder entrar um pouco mais nos investimentos da própria Perfin nesta classe de ativos, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer a Carol e ao Ralph por estarem presentes aqui com a gente. E, antes de mais nada, eu queria deixar aberto para a Carol poder falar um pouquinho para a gente da Perfin Investimentos, que é uma das gestoras mais antigas do país, mais tradicionais, e depois a gente poder conversar um pouquinho com o Ralph também. Então, Carol, bem-vinda. E Oi, obrigada, Maurício, obrigada pelo tempo para a gente falar aqui um pouquinho mais da Perfin e do Apollo Energia, né, o Perfin 11. Então, contando um pouco aqui a história da Perfin, a gente começou lá em 2007. A ideia sempre foi olhar efetivamente equities, né, leia-se aqui na época os fundos de ações. Então a gente, né, os fundos mais antigos da casa é o Perfin Equity Hedge e o Perfin Foresight. Então, um fundo long short e o outro fundo de ações, né, bastante tradicional no sentido de olhar a companhia. E essa relação de olhar as companhias ao longo do tempo veio trazendo a gente mais próximo das empresas. Nosso olhar aqui não é olhar de cima, né? Não é um olhar de, bom, o macro está favorável para o setor tal, então vamos investir em determinada companhia. A gente realmente tenta olhar o que está acontecendo dentro das companhias e aquilo se traduzir em valor ao longo do tempo. Então, para isso, a gente foi entendendo que tinha que estar cada vez mais perto dessas empresas, e aí a gente, então, de fato, foi evoluindo bastante nesse sentido, até que em 2016 a gente tinha uma tese muito importante para o setor de transmissão, e aí a gente foi, então, atrás de uma companhia que pudesse traduzir essa tese, né, em investimentos no fundo de ações. A gente, então, identificou a Alupar com um desconto muito importante na época com relação às outras transmissoras de companhias abertas. E com isso a gente fez uma super diligência, fomos atrás assim, de tentar entender o que fazia essa diferença, o que o mercado talvez não via na Alupar ou tinha de algum tipo, talvez, de preconceito um pouco forte, né? Mas talvez não tivesse identificando aqui e tivesse sobrecarregando um pouco aqui o peso do desconto que ela tinha com relação às outras companhias. Então, a gente ficou muito confortável com o que a gente descobriu, a gente achou, assim, enfim, uma companhia excelente, com um histórico muito bom, onde os controladores estão muito perto de tudo que acontece e tem uma série de executivos de bastante experiência, assim, qualidade muito boa. Então, com isso, a gente investiu no nível do fundo de ações e a gente identificou que para que eles também tivessem aí um crescimento vertiginoso dentro do setor, naquele momento em específico, era um momento muito especial, onde a gente via uma possibilidade de retorno muito alta, eles precisariam de funding, né? Precisariam de financiamento para crescer. Então, assim, financiamento per se, via dívida, eles iam em algum momento bater num nível de alavancagem não confortável, né? Iam acabar crescendo menos do que eles tinham de possibilidade até de execução. E se a gente, então, trouxesse aqui um capital adicional, talvez fosse algo a ser feito aqui a quatro mãos, que seria interessante. E aí, de fato, foi quando a gente costurou essa ideia de investir direto nos projetos e começamos a constituir os fundos de infraestrutura. Então, os primeiros fundos foram dedicados de transmissão em parceria com a Alupar, o que culminou, no fim, né, ali no ano passado, na constituição do próprio Apollo Energia. Enfim, vieram uma série de outros fundos para investir em geração,
Então, hoje a gente tem uma gama aí de fundos que investiram tanto em transmissão quanto em geração. A gente vem, aos poucos, aumentando esse escopo, a gente não quer perder o foco, a gente não quer perder a especialização, a gente acha importante que as coisas sejam feitas de forma gradual, principalmente para um investimento de muito longo prazo. Mas fato é que no negócio de transmissão, o que a gente enxerga de muito bom, né? Assim, um fluxo de caixa bastante previsível, né? Então, um negócio de uma constância muito interessante e um fluxo muito alto. Então, assim, são retornos muito bons, muito especiais, num setor com uma previsão muito alta. Então, uma combinação muito positiva. Obviamente que a gente tem momentos específicos para entrar, né? A gente está no momento agora para novos investimentos Greenfield, vídeo último, o leilão, que a gente vê taxas aqui muito apertadas. A gente entrou num nível muito bom e o que a gente oferece no próprio Apollo Energia são taxas muito melhores, inclusive, do que a gente vê aqui no nível Greenfield, que é onde você vai ter muito mais risco. No nosso caso, a gente está falando de um fundo com ativos operacionais e Só tudo para mais. traduzir um pouquinho para os nossos ouvintes, quem não está tão habituado a esse mundo de transmissão de energia e de investimentos alternativos de forma geral, quando a gente fala de FIPE, é uma classe de ativos para se investir em todo tipo de investimento em equity, em ações de empresas ligadas aos setores de infraestrutura. Elas podem ser desde empresas ligadas ao setor de energia, como empresas de saneamento básico, rodovias ou outros tipos de concessão. E na Perfin eles se especializaram, devido a esse investimento na Alupar, 4 anos atrás, no setor de energia. E constituíram alguns veículos de investimento nesse setor. Então, Carol, você estava me falando que a Perfin hoje tem em torno de 17 bilhões de reais sob gestão e que desses 17 bilhões, em torno de 4 bilhões são investidos nesse setor de energia, né? Então, Perfeito, é isso mesmo. bastante especialização no setor, correto? Exato, é exatamente isso. Então, hoje a gente, ao longo desses 4 anos, configurou esse aumento de gestão de recursos, né? Eu acho que foi um momento muito importante que a gente viu ali, né? A gente identificou isso muito bem. A gente desenhou a ideia do fundo listado para trazer para vários investidores a oportunidade de estar próximo do setor de infraestrutura, que é um setor que, assim, exige uma paciência muito grande, né? Então, é um negócio de muito longo prazo. Então, se a gente não trouxesse aqui um fundo com arcabouço muito bem desenhado e com ativos operacionais, talvez fosse muito inóspito para alguns investidores conseguirem investir. Então, a gente queria trazer um fundo onde os ativos já estivessem operando, tivesse grande parte deles investido no setor de transmissão, que é o mais previsível do setor de energia elétrica, e aí, então, a gente consegue trazer uma capilaridade maior de investidores com essa ideia de um negócio de carrego de longo prazo, né? Apesar dele ser previsível, é importante dizer que existe, obviamente, uma certa mudança aqui de níveis de dividend yield ao longo do tempo, porque você tem basicamente um negócio de equity que paga o dividendo, distribui depois que ele paga a dívida, né? Então, você tem todo um cronograma de dívida no meio do caminho. Ou Então, seja, é um você tem pouco irregular o pagamento de Isso. dividendos, apesar dele ser maior do que se fosse uma dívida propriamente dita. Exatamente. Então, assim, no momento que eu tenho carência de dívida, eu consigo distribuir mais. No momento que eu começo a pagar e amortizar, eu começo a ter um nível de dividendo aí um pouco mais, vamos dizer, constante depois do pagamento. E se eu tenho realavancagens, por exemplo, eu tenho outros momentos de fluxo de caixa interessante que eu consigo ter pagamentos maiores também. Então, acho que esse é um ponto importante aqui do produto. Legal. Eu queria aproveitar então agora, passar a bola para o Ralph. O Ralph, como eu já mencionei para ele também em particular, o meu primeiro contato foi há 6 anos, quando eu li um livro da Luciana Seabra de Conversa com Gestores, e fiquei impressionado com as coisas que eu aprendi com base na entrevista para o Ralph, falando de como se investir em ações de forma constante e coerente e de forma a diminuir alguns vieses nossos também, né? Então, fala muito de investimento em velho, investimento em quality, investimento uma pequena parte da carteira para alguma pimentinha a mais. Então, foi algo que realmente me impressionou e carrego até hoje, né? Esses ensinamentos.
Então, Ralf, eu queria perguntar para você sobre esse fundo específico Apollo Energia, que a gente conhece ele mais como Perfin 11 ou Perfin 11, como é o ticker dele na bolsa. Como que a gente deve olhar para esse fundo? Que ativos que ele tem? O quanto ele deve performar? O que é esse fundo para um cliente que decidiu investir nele? Bom, obrigado, Maurício. É, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui, enfim, ressaltar que a gente também tem um site, né, para esse fundo, tá, Maurício? Que é o www.perfinapoloenergia.com. Então, todo mundo pode estar acessando sempre informações em momento de dúvida, etc. E a gente aqui também está à disposição, seja do pessoal, enfim, da RV4, de todos os outros assessores, ou também dos próprios investidores que eventualmente quiserem ligar direto aqui para tirar qualquer eventuais dúvidas, tá? Seja eu, a Carol e todo o time aqui. Respondendo sua pergunta, Maurício, acho que é importante destacar aqui alguns pontos que são e que foram importantes para a gente na hora que a gente definiu, né, transformar lá 3 fundos que a gente tinha de desenvolvimento de ativos greenfields, né, que foram participaram de leilões de transmissão, até chegar esse momento de listar o Perfin 11 com esses 6 ativos, hoje são 7, porque a gente acabou comprando um, em bolsa, né? Acho que era importante ter escala, né? Então o fundo era importante o fundo já ter um tamanho grande, hoje ele tem por volta de 1,7 bilhões, e isso acaba sendo importante para a questão de liquidez, né? Então a gente queria que o investidor pudesse ter movimentação, poder comprar, vender. Obviamente ainda é um negócio novo em bolsa, assim como os fundos imobiliários quando começaram, mas isso vai ganhar atração com certeza, né? Vai poder alugar a cota agora, a bolsa está permitindo. O nosso acho que vai ser o único fundo desses que vai poder fazer, poder ter o aluguel de cotas, então vai facilitar a questão de market maker, etc., de forma a prover mais liquidez e o ativo ser mais negociado em bolsa, apesar do valor de mercado grande. Outro ponto importante é a questão do alinhamento, né? A gente criou uma regra que 3% das cotas dos fundos, no mínimo, hoje é mais do que isso, tá? Significativamente mais do que isso, mas 3% das cotas do mínimo pela vida inteira do fundo tem que estar na mão dos sócios seja da Perfin Gestora, que é a gestora do fundo, ou dos sócios da Perfin. Tá? No caso aqui são os sócios da Perfin. Então, existe um grande alinhamento, a gente não pode vender isso nunca. Esses 3% no mínimo a gente tem que ter pela vida inteira do fundo, como ele é um fundo que em teoria não acaba, ele acabaria quando encerram as concessões. Enfim, ele tende a ser uma posição de muito longo prazo, tá? E a gente trabalha com essa regra aqui para todos os fundos de infraestrutura nossos, é uma forma de mostrar alinhamento com o que a gente faz. 3% parece pouco, mas só no Perfin 11 dá mais de 50 milhões de reais. Tá? Então, enfim, você soma aí Bastante mais de dinheiro. 4 bilhões de reais, acaba sendo um alinhamento relevante aqui para os sócios. Tá? Outro ponto importante, quando a gente entrou no setor de infraestrutura, a gente sempre teve na cabeça a gente entende os desafios de você entrar num setor novo, e a gente sabe o que a gente não sabe, né? Enfim, basicamente. E a gente busca sempre sócios estratégicos justamente por isso, né? De forma a ter uma complementariedade porque a gente ainda não tem de experiência dentro de determinado segmento. Obviamente a gente vem ganhando bastante experiência, mas são, enfim, para um player como a Lupar, no caso de transmissão, que é é o nosso sócio em transmissão, trabalha com isso há 20 anos, é incomparável, né? Além de você também ter o mesmo princípio, a mesma cultura na empresa, uma empresa de dono, uma empresa com mindset de geração de retorno, visão de longo prazo. Então, isso para a gente tenta identificar parceiros estratégicos, e em transmissão, no caso, foi a Lupar, e aí a gente, enfim, preza muito aí pelo relacionamento que a gente tem com eles, admira muito a empresa, como a Carol mencionou, é a principal empresa, é a maior empresa privada, né, de linha de transmissão da América Latina, hoje vale 8 bilhões de reais em bolsa, a família controladora está entre primeira e segunda geração, trabalha na empresa, né, mas enfim, tem um processo de sucessão bem feito, são muito idôneos, super alinhados. Então, acho que é difícil você conseguir replicar esse tipo de estratégia, e isso dá um conforto para o investidor quando ele compra um ativo do fundo Perfin 11, que você tem um sócio operador, estratégico, controlador, com mais a perder do que você. Então, ele vai estar pensando sempre na melhor
enfim, manutenção, na melhor gestão daqueles ativos, questões regulatórias, enfim. Então, isso para a gente foi importante na hora que a gente entrou para construir e vai ser super importante na vida inteira desse projeto que a gente vai carregar com esse sócio, tá? Legal. Então, hoje o Perfin 11, eles são 7 concessões de linha de transmissão, tá? Desculpa, Maurício, só para finalizar esse ponto. Claro, e linhas de transmissão é um dos negócios mais perenes, Exato. mais tranquilos que tem no Brasil, né? Exatamente. A linha de transmissão, no final, existe risco, é um equity, mas o business em si, né, você tem características muito boas, porque são margens altas, né, na faixa de 90%, a grosso modo, margem EBITDA. Você tem contratos de 30 anos, repassa a inflação todo ano, não tem risco de volume, né? O risco de inadimplência, a inadimplência é super baixa, quase irrelevante no sistema como um todo. Tá? Então, assim, o seu capex de manutenção ele é substancialmente abaixo da sua depreciação, então é um business que gera muito caixa, tem muita previsibilidade, é protegido de inflação, e todo esse resultado que você vai gerando pelo regulamento do fundo, inclusive, né, e nos nossos acordos de acionistas com a Lupar, no caso aqui no sócio, que também tem essa mesma racional, eles são necessariamente distribuídos em forma de dividendo ou qualquer tipo de provento que a gente venha efetuar, tá? De forma a manter a estrutura de capital das SPEs de cada projeto, desses 7 projetos que a gente tem, mais otimizada possível e antecipar esse fluxo sempre para o investidor. Tá? Então, apesar de você não ter um fluxo de dividendo linear, como eventualmente é um fundo imobiliário, né, você vai ter fluxos de dividendo maiores porque a gente está sempre antecipando esse fluxo e a característica aqui ela permite a gente estar otimizando a alavancagem do ativo. Então, com isso, eu consigo sempre estar realavancando o ativo, né, e distribuindo esse dinheiro para o investidor de forma antecipada. E como todo mundo sabe, o dinheiro tem valor no tempo. Quanto mais cedo eu pago esse fluxo para você, melhor vai ser o seu retorno, que já eventualmente está contratado aqui com essas concessões. Ou seja, para traduzir um pouquinho isso para o nosso investidor, o fundo Perfin 11, ele antecipa uma série dos recebíveis futuros deles para entregarem um dividendo um pouco maior e fazem isso ao longo de toda uma vida do investimento. E que é também protegido pela inflação, esse investimento, e são contratos de longuíssimo prazo. Eu queria aproveitar já esse final da nossa conversa e puxar um pouco mais para essa classe como um todo de FIP-IE, que é uma classe nova para os nossos investidores, aliás, para todos os investidores do Brasil. É uma classe que vai crescer bastante ainda, e o que a gente pode esperar dessa classe, que tipos de fundos, porque hoje eu percebo que a maioria dos fundos de FIP-IS, eles são muito voltados para a área de transmissão e geração de energia. E eles são isentos, isso é importante falar, são isentos de impostos para o investidor pessoa física, tanto nos seus dividendos quanto no ganho de capital. Então, se você comprou ele por 100, vendeu por 150, não vai pagar nada de imposto. Mas como que a gente deve enxergar essa classe para o investidor pessoa física? E será que ela vai ter mais opções de investimento? O que esperar dela para 2021 e os próximos anos, Ralf? Bom, é uma boa pergunta, Maurício. Bom, primeiro ponto, com certeza é uma classe de ativo que vai crescer, tá? Não tenho dúvida, isso, o Brasil vem a reboque de países desenvolvidos que já têm taxas de juros mais baixas, o Brasil tem um gargalo de infraestrutura, enfim, todo mundo já sabe, não vou chover no molhado, só que, obviamente, como é um negócio relativamente novo para o público em geral, ele vai sempre começar com os ativos mais plain vanilla, mais simples, né, de se entender, de se comprar e com menos risco, né, simples aqui no sentido até de risco-retorno. E a transmissão, né, enfim, dentro do aspecto de classe de ativos de infraestrutura no Brasil como um todo, tá? Eu estou incluindo tudo aqui, rodovia, porto, you name it, tá? Aeroporto, o que você quiser. A transmissão não tem a menor sombra de dúvida, isso é refletido nas taxas de custo de dívida, tá? E obviamente apetite até dos investidores, a gente viu semana passada com o apetite que foi para o leilão de transmissão que está tendo aí nos últimos 6. Isso obviamente vai se traduzir, primeiro o investidor conhecer a classe de ativo, vai conhecer primeiro e é fundamental isso, tá? É saudável, o investidor comece a se adaptar primeiro com um ativo mais
seguro, com menos risco, porque isso aqui, afinal, é uma poupança, é uma preservação de capital com um potencial ganho, dependendo dos movimentos de juros, etc., né? Ou eventuais aquisições que você possa vir a fazer, que sejam geradoras de valor. Então, eu entendo que é muito importante, por isso que a gente aqui no próprio Perfil 11 limitou ele a no mínimo 70% em ativos de transmissão, né? A gente também colocou que os outros ativos que ele pode comprar é só geração, em geração só eólica e solar, e já colocamos retorno mínimo necessário acima da NTNB de referência, que é o título do governo de juros real, de forma que o investidor sempre tem uma proteção de que a gente não vai destruir valor com novas emissões. Porque o dividendo que vem dos investimentos que o fundo tem, ele necessariamente, aqui nesse caso, tem que ser distribuído. Eu não posso reter esse dividendo e não distribuir. Então, a certeza que o investidor tem, dada a previsibilidade do ativo, é que ele vai receber esse dividendo. Tá? Mas não pagou esse mercado. Sim, pode ter certeza, a gente, pelo alinhamento, pelo compromisso, pelos acordos de acionistas, por tudo, tem a necessidade, até pelo estratégico que a gente tem, que é de primeira linha, acho que não poderia ser empresa melhor, com certeza vai estar distribuindo isso aí para o investidor, esse fluxo de proventos, e a gente deixou isso muito amarrado dentro do regulamento do fundo, com alinhamento, etc. Então, parece realmente ser um fundo bem tranquilo em termos de compreensão dele, não ter nenhum susto com relação ao que ele pode ou não fazer, né? O fundo da vovó, né? A gente brinca, apesar de ser uma duration longa, você pode ter tranquilidade de que perda de capital, etc., a probabilidade equity existe, sim, mas a probabilidade acaba sendo bastante reduzida por todas essas características que a gente acabou mencionando. Tá? Muito legal. Ralf, eu queria já agradecer vocês, porque a gente chegou ao final do nosso tempo da entrevista, a gente tenta fazer elas em formato realmente curto. Eu queria agradecer muito a você e a Carol pela presença hoje e disponibilidade. A gente vai dispor dessa nova gravação nos canais da RV4 Investimentos e estão todos convidados a conhecer e a participar. Então, muito obrigado e até a próxima. A gente que agradece. Obrigado, valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.